Boa noite, pessoal. Professor Cristiano Parente aqui. A gente está aqui para mais um VivaF, dessa vez num domingão. Sábado e domingo, o VivaF está no ar, feriado, todos os dias, 30 dias de palestras, 60 palestras, palestrantes tops do Brasil, comemorando a educação física de um jeito diferente. A gente estudando, em vez de a gente estar simplesmente jogando ou fazendo ginástica, como era muito tradicional, a educação física mudando de nível, mostrando para a sociedade que a gente tem muito conteúdo e que a gente precisa de mais, né? E que a gente quer mais, que a gente quer se profissionalizar, que a gente quer entregar algo diferente, a gente quer ganhar a confiança da sociedade, e para isso a gente criou esse evento. Deu um evento que já foi criado em 2017, uma parceria da WTTC com o Conselho Regional de Educação Física, e que já foi feito em diversos lugares do Brasil, e esse ano a gente organizando aqui com o CREF 4 São Paulo de uma maneira diferente, 100% online, palestras gratuitas, para você que é um estudante ou um profissional de educação física, mudar de nível na sua carreira. Hoje a gente tem convidados super especiais, mas para apresentar eles e para falar um pouquinho com vocês, o nosso mestre de cerimônias de todas as noites, Pedro Souza. Pedrinho, vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física. Boa noite, Pedrinho. Boa noite, Cris. Boa noite aí, nossos palestrantes, o Carla, o professor Daniel, todo o pessoal que está lá no chat. Já está domingão, mas está enchendo, está cheio de gente. Eu acho que isso é fundamental. Hoje, como sempre no início, agora eu falei, vou fazer algum comentário. Hoje eu queria fazer um comentário seguinte: quando surgiu em 2017 a gente fazer o Viva Educação Física, aí teve uma pessoa que até que me perguntou, viu, Cris? Mas por que VivaF, hein? O que é isso daí? Falei, nós temos dois significados. Primeiro, o Viva de comemoração, que é o mês da educação física, o mês de comemorar a educação física. E o Viva de viver a educação física intensamente. E para viver a educação física intensamente, aí nós optamos pelo conhecimento, pelas apresentações dessas palestras, de tudo isso daí, de ter intensamente. Isso foi feito lá no primeiro ano de 2017, lá no SESI, em Itaquera, onde nós tivemos 8 cursos de manhã, e nós tivemos também no período da tarde. Em 2018, nós fizemos isso na Universidade Drummond, lá em São Paulo também, com várias palestras no período da manhã, tanto para licenciatura como para o bacharel, e atendendo todas as áreas, a área da saúde, da educação física escolar, do fitness. E o ano passado, nós fizemos em Sorocaba e Rio Claro, também no mesmo modelo, atendendo a licenciatura, atendendo o bacharel, com oficinas práticas, quer dizer, é você viver intensamente a educação física. E esse é o formato do que é o Viva Educação Viva EF. O Viva EF nesses dois formatos. E nós esperamos que todos os profissionais possam fazer da mesma forma. Comemorar estudando, aprendendo, buscando conhecimento para poder se estabelecer cada vez mais na comunidade. Como o Cris falou, o Viva EF é uma realização do CREF 4, juntamente com a WTTC, e esse ano contou com o apoio também de vários CREFs, Distrito Federal, Bahia, Pernambuco, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, e do Pacto Internacional Distrito Brasil. Acaba a gente tendo esse crescimento, e esse é o formato que a gente tem. Dentro do CREF de São Paulo, o Nelson sempre buscou isso daí. A parceria, ela é fundamental. A parceria, a gente pode ter um crescimento. Eu já até aproveito aqui, divulgar que nós vamos fazer um congresso brasileiro de inclusão, no dia 26 de setembro, que é um sábado, com 3 palestras de manhã, 3 palestras à tarde. E aí a gente conta com a parceria também do Comitê Paralímpico Brasileiro, conta com o apoio do Instituto Paralímpico Brasileiro, conta com o apoio do Pacto Internacional. Quer dizer, então, esse formato aí também, para que a gente tenha, assim, possa estar bem atuante na nossa profissão. Então, esse é o procedimento, é o processo. Deixa eu dar um recado, Pedrinho. Já emendado o que você falou, a gente já fez também o VivaF nos estados do Amazonas, em Rondônia, no Ceará, em Santa Catarina, no Paraná, enfim, a gente está levando um evento que a gente criou aqui em São Paulo para o Brasil inteiro, para a gente reunir os profissionais de todo o Brasil. A ideia é uma educação física forte, reunida, menos competitiva e mais cooperativa.
Só para acrescentar isso que você falou, Pedro, que é super importante e que a gente está indo atrás de juntar todo mundo para fazer uma educação física forte no Brasil. Perfeito. Informar para as pessoas que já estão nos assistindo, aí no chat do YouTube, que você que ainda não inscreveu, que é a primeira vez que você está hoje assistindo a essa palestra, inscreva no canal do CREF4 SP, e se você e ativar as notificações através lá do sininho, que é aquele famoso sininho. Vocês manjam mais, os mais novos aí manjam bem dessa situação, gente que apanha um pouco, mas os mais novos sabem bem isso daí, porque como nós vamos ter vários eventos, esse evento, enquanto existir, sei lá, essa pandemia, quando não tiver vacina, nós vamos estar levando conhecimento através aqui dessa plataforma que a gente está fazendo. Então, coloque isso daí. Qualquer dúvida, para orientar vocês, qualquer dúvida, aquela coisa. Então, nós temos um e-mail que vai ser colocado aí no chat também, que é o vivaef@crefsp.gov.br. E, como sempre, agradecer aí toda a diretoria do CREF, o presidente Nelson, que está na sala assistindo, ele fica lá assistindo todos os dias e comentando aqui internamente com a gente. Eu acho que isso é importante, a gente deixar com que todos os convidados e palestrantes fiquem bem à vontade para poder falar daquilo que tem, assim, um amplo conhecimento. E nossa palestra de hoje, a primeira palestra que nós temos hoje, é a professora Carla Preto, CREF 6564, graduada do Rio Grande do Sul, que vai falar sobre Comitê Estadual da Educação Física para enfrentamento do Covid-19, uma coisa que está bem na essência, no momento, e muita gente ainda com dificuldade, muita gente, lógico, acompanhando, às vezes, os trabalhos que têm sido feitos, mas é importante ouvir uma opinião, uma sugestão de um Estado que está trabalhando no seu formato lá. Então, a Carla, ela é graduada em licenciatura plena em Educação Física pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduada em Educação Física Escolar, na Gama Filho, mestra em Reabilitação e Inclusão, Programa de Pós-Graduação, mestrado profissional em Reabilitação e Inclusão, conselheira do CREF2 do Rio Grande do Sul, do nosso amigo lá, Edgar, presidente da Comissão Científica do CREF2 do Rio Grande do Sul, secretária da Comissão de Orientação e Fiscalização do CREF Rio Grande do Sul, presidente do Conselho Municipal do Desporto de Caxias do Sul e secretária do Comitê Estadual da Educação Física do Rio Grande do Sul. Essa é a nossa primeira palestrante da noite, Cris. Boa noite, Carla. Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o convite. E, mais do que isso, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí no Rio Grande do Sul. É um trabalho pioneiro, uma iniciativa bacana que vocês tiveram de estar reunindo e enfrentando os diversos problemas que a gente encontra com essa história da quarentena na educação física. Então, parabéns e obrigado por estar participando aqui do Vivesp com a gente. Obrigada, boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer pelo convite para que a gente possa estar conversando um pouco sobre a criação do Comitê Estadual de Educação Física do Rio Grande do Sul para o enfrentamento da Covid-19 e trocarmos um pouquinho da experiência do que estamos fazendo aqui no Rio Grande do Sul para conseguirmos manter o nosso segmento aberto, né, e funcionando e principalmente levando à população o que nós queremos sempre, que é um serviço de qualidade enquanto profissionais da saúde. Então, eu vou começar um pouquinho a minha palestra, a minha conversa, porque não vou colocar apresentações, porque quero mais um bate-papo, assim, para a gente poder conversar um pouquinho, falando um pouquinho da trajetória, então, primeiro, a minha trajetória enquanto conselheira do Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Sul, que me levou a ser a presidente do Conselho Municipal de Desporto de Caxias do Sul, por ser representante do CREF nesse conselho, e, através disso, poder participar do Comitê Estadual de Educação Física do Rio Grande do Sul. Então, o Comitê Estadual ele foi criado para que a gente pudesse verificar toda essa demanda de
pandemia, o que a gente faria com o nosso segmento da educação física, neste momento onde havíamos restrições, tivemos uma pausa em 22 de março aqui, né, aquela pausa geral, e a partir do momento que os outros segmentos começaram a retornar às suas atividades, começamos o trabalho enquanto CREF, buscando uma negociação para que o nosso segmento também pudesse voltar. E aí se viu a necessidade da união dos órgãos que representam o segmento da educação física, para que a gente tivesse um pouco mais de força nas negociações com os governantes, né, o nosso governador e os prefeitos dos 497 municípios que o Rio Grande do Sul tem. E aí foi que a gente conseguiu, então, essa criação do Comitê Estadual de Educação Física, que hoje é composto por alguns órgãos, né, que compõem os seus representantes. Esses órgãos são o Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Sul, CREF2-RS, no qual o representante é o segundo vice-presidente, o Alessandro Gamboa, que hoje está como presidente do comitê. Nós temos compondo o comitê a APEF, que é a Associação dos Profissionais de Educação Física do Rio Grande do Sul, no qual o representante dentro do comitê é a presidente da APF, a Luciane Cittadin, que também é conselheira do CREF. Nós temos também dentro do comitê a ACAD Brasil, que é a Associação Brasileira das Academias, no qual o representante dentro do comitê é o líder regional Fernando Sassen. Nós temos o SINPEF, que é o Sindicato dos Profissionais de Educação Física, no qual os representantes são o presidente, que é o Birajara Brites, e o vice-presidente, que é o Silvio Silveira. Nós temos também dentro do comitê a FIEP, que é a Federação Internacional de Educação Física, no qual o representante é o delegado regional do Rio Grande do Sul, Everton Deix. E nós temos o CMD, que é o Conselho Municipal de Desporto de Caxias do Sul, o qual eu faço a representação por ser a presidente do comitê, do conselho, e nós temos o representante dos profissionais e das empresas, que a gente chama de PJs, né, o professor que é Rogério Menegassi, que é proprietário de academia e também profissional de educação física. Então, com a união desses órgãos e essa representatividade de 8 membros, nós criamos o Comitê Estadual de Educação Física para o enfrentamento da Covid-19. E este foi digamos assim, um passo muito importante aqui para o Rio Grande do Sul, porque através desta união nós conseguimos fazer com que fôssemos ouvidos de forma diferente. Conseguimos participar de diversas reuniões com governador, parte de prefeitos, Secretaria de Saúde, auxiliando até mesmo na elaboração, das medidas preventivas que pudessem ser colocadas tanto no decreto estadual quanto nos decretos municipais. Aí nós pensamos, enquanto comitê, de que forma a gente podia ser um pouco mais ativo e mais definitivo no que a gente quer enquanto essencialidade da educação física. E buscamos o modelo de Santa Catarina, que conseguiu colocar uma lei, né, sancionar uma lei onde coloca a essencialidade da atividade do profissional de educação física, e fomos atrás de uma deputada estadual que pudesse nos apoiar e pudesse protocolar esse projeto. Desde o princípio, onde a gente precisou negociar com o governo para desmembramento de setores, de regiões, nós tivemos o apoio da deputada estadual Françomense, que sempre foi muito solícita conosco e sempre quis apoiar a causa do profissional de educação física, pois entende que somos profissionais de saúde e entende também a essencialidade do nosso serviço, né, da prestação do nosso serviço. Então, nós a procuramos no dia 22 de junho, para que ela pudesse analisar a sugestão de protocolo, né, de projeto de lei, que sancionasse a medida de reconhecer a prática da atividade física e do exercício físico ministrados por profissionais de educação física para a população do Rio Grande do Sul em estabelecimentos que prestam serviços para essa finalidade e que fosse por esse período de moléstias causadas contagiosas, né, ou por catástrofes naturais. Então, a nossa deputada Françomense protocolou esse projeto de lei que está em tramitação hoje, ainda estamos na CCJ,
precisamos definir a constitucionalidade do projeto, né, que já foi feita uma relatoria positiva, tivemos um pedido de vista, mas que também deu positivo no seu relato, e agora estamos esperando a parte de votação propriamente dita, que achamos que vai entrar já para a lista na terça-feira, onde eles têm a sessão. Então, a gente está com esse projeto de lei em tramitação, para que possamos, em nível estadual, sermos considerados essenciais. Tendo em vista que o nosso decreto federal 10.344 já nos coloca como essenciais, mas que cada governador pode ou não colocá-lo no seu decreto estadual, né? E aqui o nosso não colocou, então por isso que nós estamos buscando o sancionamento dessa lei. Mas, além disso, nós verificamos que, mesmo tendo essa lei estadual sancionada, nós poderíamos correr o risco de algum município não querer colocar a essencialidade no seu decreto municipal, tendo em vista que hoje os prefeitos podem ser mais restritivos do que o decreto estadual. Então, nós fomos atrás de fazermos a mesma sugestão de projeto de lei nos municípios. Então, buscamos vereadores que pudessem entender, né, que nós somos essenciais e que realmente esse projeto ele é constitucional e ele pode sim ser sancionado e vir ser uma lei, e nos colocarmos como essenciais nos decretos nesse período, não apenas na pandemia de Covid-19, mas em qualquer outra que possa vir, né? Então, nós buscamos os vereadores e nós entramos em contato já com quase 50 municípios. Ainda temos um caminho longo, né, porque são 497 municípios a serem contatados, mas destes a gente já teve 3 vitórias. Nós temos 3 municípios que têm leis sancionadas já. Então, a primeira lei sancionada que tivemos foi no município de Rio Grande, através do vereador Felipe Branco, que sancionou, né, protocolou, perdão, primeiro a lei, a Câmara aprovou, o trâmite passou então para sancionamento ou veto do prefeito. O prefeito silenciou, ele não aprovou e nem vetou, né, ele silenciou, então retornou à Câmara para que a Câmara pudesse fazer o sancionamento da lei. Então, nós temos no município de Rio Grande as academias já consideradas como essenciais, não fecham mais, mas a gente tem que deixar claro que não é de qualquer forma que elas podem funcionar. Nós, através de um plano de ação de retorno gradual das atividades físicas, nós colocamos alguns pré-requisitos e medidas preventivas, baseadas também no nosso decreto estadual aqui do Rio Grande do Sul, para que essas academias pudessem funcionar, agora tendo em vista a lei sancionada. Então, a gente tem nesse município já os nossos colegas e profissionais de educação física e todos os estabelecimentos que prestam esse tipo de serviço, né, essa finalidade de serviço, podendo atuar, mesmo se chegar a bandeira preta, que aqui o nosso bandeiramento é um pouco diferente aí de São Paulo, né, mas mesmo que chegue na bandeira preta, eles podem continuar funcionando por serem essenciais. Então, além de Rio Grande, nós temos também o município de Bagé, que sancionou a lei através do vereador Augusto Lara, que protocolou o projeto de lei, a Câmara aprovou e o prefeito sancionou. Então, ali foi um pouquinho diferente o trâmite, né? Veio o sancionamento através do prefeito, e hoje em Bagé nós temos também a essencialidade no decreto municipal, e os estabelecimentos prestadores de serviço de educação física podem estar funcionando em todas as bandeiras, desde a amarela até a preta. Outro município que veio a sancionar a lei foi o município de Teutônia, também foi um trâmite um pouco diferente, o projeto, então, foi levado à prefeitura como uma sugestão de projeto, um SPL, e através do vereador Marcos Quadros, e o prefeito fez uma reunião, então, com o vereador, com o representante dos profissionais de educação física da região e o comitê estadual, no qual nessa ocasião participou o presidente Alessandro Gamboa e eu, e a gente defendeu a sugestão de projeto de lei diretamente ao prefeito, né? E ali a gente conseguiu então uma tramitação que veio de uma sugestão de PL da Câmara com aprovação unânime, e o prefeito fez o sancionamento então da lei. Então, a gente tem 3 municípios hoje no Rio Grande do Sul
que estão contando com este benefício, né, de poder ser considerado essenciais. E sabemos que isso a gente tem que levar por todos os outros municípios e a cada participação que o comitê pode fazer e divulgar o trabalho que está fazendo, a gente sempre coloca à disposição para que as pessoas entrem em contato conosco, verifiquem a possibilidade de um vereador que queira protocolar esse projeto de lei e que o comitê faz todo esse encaminhamento de sugestão, de documentação, até mesmo dos documentos jurídicos que comprovam a constitucionalidade do projeto. Então, é esse o trâmite maior que a gente está batalhando hoje dentro do Comitê Estadual de Educação Física do Rio Grande do Sul. Mas, além disso, né, então, para a gente continuar um pouquinho sobre as ações do comitê, nós temos também diversas reuniões que fizemos para que a gente pudesse flexibilizar um pouco mais os decretos, né, principalmente o decreto estadual, que é o que vai permitir que os municípios possam ser apenas mais restritivos e não mais flexíveis, né? Então, a gente, a partir do momento que verificamos que a atividade física estava proibida de ser ministrada, né? As academias não poderiam abrir, a parte de atendimento de pilates, de personal, enfim, toda a área que o profissional de educação física pode atuar estava proibido de atuar na bandeira vermelha do nosso estado. Nós criamos, então, o plano de ação de retorno gradual da prática de exercícios físicos e apresentamos para o governador, nosso governador aqui do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e para a secretária da Saúde, a senhora Arita, e explanamos todas as nossas ponderações, né, quanto ao que a gente achava que poderia ser e de que forma poderíamos estar funcionando. A partir desse momento, nós conseguimos, então, a liberação para que as atividades físicas pudessem funcionar na bandeira vermelha também. Hoje, aqui no nosso estado, nós estamos com um decreto para o nosso setor, que na bandeira amarela nós podemos ter, eles consideram um teto de ocupação, certo? Então, para a bandeira amarela, nós podemos ter um cliente a cada 6 metros quadrados, então é o teto de ocupação máximo, a razão, então, de um cliente a cada 6 metros quadrados na bandeira amarela. Na bandeira laranja, nós temos um cliente a cada 10 metros quadrados, e na bandeira vermelha, um cliente a cada 16 metros quadrados. E ainda estamos na negociação para que possamos atuar na bandeira preta, caso venhamos a ter algum município considerado bandeira preta ou o estado todo considerado bandeira preta, né? Então, essa foi uma das ações mais importantes que eu digo em termos de termos retorno da ação e essa flexibilização enquanto atuação na bandeira vermelha. Posterior a isso, então, a gente teve diversas reuniões aí municipais, porque como a gente sabe que os municípios podem restringir muito mais do que o decreto estadual, houveram, né, alguns municípios que foram mais restritivos e acabaram ou fechando ou proibindo atividade em alguma faixa etária ou em algum modo de ser atendido. Chegamos a ter a capital aqui, nossa Porto Alegre, atendendo um cliente por ambiente. Então, imagina uma academia de 3 metros quadrados poder abrir para atender um cliente. Não tem cabimento. Então, as academias acabaram não abrindo naquele momento, né? Então, a gente foi buscar algumas negociações municipais. E aí a gente pode estar falando um pouquinho sobre as mais pontuais aqui, né? Que foram as atividades que nós tivemos que, então, trabalhar quanto a Porto Alegre, né, a nossa capital, verificando a parte de mudança do decreto municipal, onde ele pudesse seguir as normas que o decreto estadual vem nos deliberando, né, e que a gente pudesse trabalhar pelo menos na razão de teto ou de ocupação máxima, que é um cliente a cada 16 metros quadrados, né. E aí conseguimos, as academias em Porto Alegre retornaram, hoje estão funcionando, e a gente segue nessas tentativas de uma flexibilização melhor ou de um atendimento do profissional enquanto uma consideração do profissional de educação física enquanto essencial. Outro ponto muito importante, acho que da nossa atitude enquanto comitê estadual, é buscarmos o apoio de todos os deputados da CCJ, né, da Comissão de Constituição e Justiça, que estão para votar o projeto que está em tramitação,
para que a gente pudesse explanar para eles o que é a nossa sugestão de PL, né? E que é uma sugestão de PL que vem de uma classe e não é um ato político. Então, a gente entrou em contato com todos os deputados da CCJ, explicando em videoconferência a todos qual é o posicionamento do comitê, que é o órgão que representa todas as entidades, né, do segmento de educação física, e colocando para eles o porquê deste nosso pedido, o porquê que somos essenciais e devemos ser considerados essenciais, né? O porquê que o profissional de saúde, de educação física, tem que ser considerado por eles profissional de saúde, porque somos e não estamos sendo considerados. Então, essa foi uma atuação muito importante do comitê, que a gente terminou agora, né? Fizemos todos os contatos. O último contato que a gente teve foi com o deputado que pediu vista do projeto, que foi o deputado Frederico Antunes, e colocamos para ele o que nós entendíamos de constitucionalidade do nosso pedido de projeto, e ele nos colocou também alguns ponderamentos do porquê que ele tinha pedido vista, mas no final da nossa conversa colocou que seu relato seria positivo e que já estaria entregando o seu relato para que na próxima terça-feira, quem sabe já venha a ser votado o nosso projeto de lei. Então, essas são ações que nós verificamos que foram de importância para que a gente pudesse realmente fazer com que a nossa classe seja vista de uma forma diferente e que a gente possa entender um pouquinho da essencialidade da educação física e do profissional de educação física e a verificação do porquê que a gente está fazendo toda essa tramitação de projeto de lei, né? Outro ponto bem importante da ação do comitê e da força que a gente vê que ele teve como representatividade foi que nós conseguimos uma aproximação um pouco maior com o Conselho Regional de Educação Física aqui do Rio Grande do Sul, de Educação Física não, perdão, de Medicina, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, no qual a gente teve já uma reunião com o presidente, né, do conselho, e a gente averiguou que podemos ter uma flexibilização junto a eles, principalmente no fato de que eles possam fazer a orientação aos seus pacientes quanto à importância da prática de exercícios físicos sendo ministrados por profissionais de educação física. Porque a partir do momento que a gente verifica dentro de uma orientação do médico que é para fazer atividade física, mas tem um diferencial se for dito é para fazer atividade física, desde que ela seja ministrada por um profissional de educação física que é habilitado para isso. Então, foi essa a nossa grande negociação aqui com o Conselho Regional de Medicina. E, além disso, depois dessa reunião com o Conselho, a gente foi também fazer uma reunião com o CIMER, que é o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul, né? E que ele traz, então, aqui a possibilidade de que a gente pudesse explanar o nosso plano de ação de retorno e eles pudessem estar fazendo uma carta de distribuição para todos os associados do seu sindicato, com esta indicação do que a classe da educação física está requerendo quanto essencialidade, né? Então, as reuniões que nós tivemos, tanto de âmbito de negociação diretamente ao governo, quanto estamos com a negociação da tramitação do projeto de lei estadual, nos trazem esse retorno quando a gente vê um município que aprovou e sancionou a sua lei, colocando todo o apoio social, toda a parte da sociedade dizendo que isso é muito importante, que a atividade física é sim essencial e que todos veem dessa forma. Claro que a gente sabe que em alguns municípios a tramitação é um pouco diferente, né? E a gente verificou essa diferença em 2 municípios, onde saiu num deles, saiu aquela parte de burbúrios, né, que possivelmente ele não fosse aprovado, e a gente acabou tendo que fazer então uma reunião antes mesmo de ele ir à votação, para que a gente pudesse explicar esse projeto, e a gente verificou que não estava entendido que a essencialidade não quer dizer abre-se de qualquer forma, que a essencialidade sim é dizer que somos
uma classe de profissionais essenciais à saúde, que prestamos serviços à saúde, mas que também temos regramentos, que também teremos toda a parte de medidas de prevenção a seguir, e é justamente a segurança do nosso cliente que nós buscamos, né? Então, a gente fez uma reunião com toda a Câmara de Vereadores do município aqui de Canoas, para fazer essa explanação, para fazer essa explicação do porquê, e conseguimos, depois da nossa reunião, a aprovação pela Câmara. Então, agora, nesse município, está em tramitação já para verificação de sancionamento ou veto do prefeito, né? E o outro município, a gente teve uma declaração de inconstitucionalidade vinda da assessoria jurídica, que se baseou que não poderíamos ser essenciais, visto que se tivéssemos que parar, não poderíamos lidar frente à lei de greve. Então, foi baseado numa justificativa de lei de greve e nada relacionado à pandemia. E aí conseguimos demonstrar que constitucional é o projeto, já que a gente pode se abraçar e se ser entendidos quanto através do Decreto Federal 10.344, né, que nos coloca como essenciais. A gente só está requerendo que este decreto federal seja utilizado tanto nos municípios quanto no estado. E aí estamos agora aguardando a votação deste projeto de lei, né? Então, os outros municípios que estão em tramitação, nós temos a capital também, que está em tramitação, onde foi colocado o projeto de lei com o vereador Paulinho Motorista, e já está em tramitação há quase um mês, então é uma tramitação um pouco diferente também. E nós temos, então, algumas atividades que o comitê vem fazendo de divulgação do nosso trabalho, que são as lives, hoje a participação aqui com vocês nesse evento maravilhoso, e a gente gosta de sempre reforçar que, enquanto comitê, enquanto entidade representativa, a gente está aqui não só para este momento, né? O comitê não vai ser só para o enfrentamento da Covid-19, por isso que o nome é Comitê Estadual da Educação Física do Rio Grande do Sul, para o enfrentamento da Covid-19 neste momento, né? Mas que a gente verifica a importância disso, porque já tivemos até pessoas profissionais de educação física e proprietários de academias de outros estados que nos procuraram para verificar a tramitação do nosso projeto de lei estadual e para que a gente pudesse estar fazendo uma explanação para que eles também pudessem tentar fazer isso nos seus municípios ou até mesmo no seu estado, né? E aí, enquanto não só comitê, mas agora falando um pouquinho enquanto conselheira do CREF, né, do Conselho Regional de Educação Física, a gente verifica aqui no Rio Grande do Sul uma grande diferença no nosso profissional de educação física e nas nossas empresas PJs, que nesse momento verificaram o quão é diferente você ser visto como um profissional que trabalha para a saúde, que presta serviços da saúde, do que simplesmente ser visto como um profissional do estético, do fitness, né? Que isso não é problema, mas que a gente também faz as duas coisas. Ontem, numa live com um dos vereadores, a gente comentou que mesmo que a pessoa busque a academia para o fitness, para o corpo, somente objetivo físico, ela vai estar tendo um objetivo de saúde na parte mental, na parte de autoestima, na parte de daqui a pouco sair de uma depressão, porque estando bem com o seu corpo, ela está bem consigo mesma, e ela está bem com o seu autoestima, com o seu ego, ela vai conseguir ter outra diferença de vida, né? Outra qualidade de vida. Então, o objetivo maior sempre foi e vai continuar sendo que o profissional de educação física preste sim um serviço de qualidade, seja visto como profissional de saúde e que leve a bandeira, como a gente está colocando aqui, somos essenciais e somos profissionais de saúde também. Então, aqui a gente está fazendo essas atividades. Eu sei que São Paulo também está se organizando de uma forma bem diferente, né, e bem forte, conseguiu diversas mobilizações. Conversei antes de começarmos essa apresentação com o vice-presidente Pedro, e ele me passou todas as informações de como o Conselho Regional CREF 4 trabalhou aí, e aqui
é muito bom ver os hashtags, né, que o pessoal está colocando, somos essenciais, sim. Então, eu fico muito grata por tudo que a gente conseguiu fazer aqui e sempre com o anseio de conseguirmos levantar uma bandeira diferente, mostrarmos para toda a sociedade o quanto os profissionais de educação física, eles são importantes, principalmente no que a gente versa do preventivo. Hoje nós somos vistos como profissionais que podemos prevenir todas as doenças que nos trazem um agravamento se acometidos da Covid-19, né, que são as comorbidades. Então, é o profissional de educação física que vai poder trabalhar a parte do diabetes, da hipertensão, a parte da obesidade, que também agrava muito se acometida da Covid-19, a parte da depressão, de todas as doenças psicossomáticas, somos nós que vamos trabalhar isso. A partir do momento que nós fizemos esse cliente se sentir mais saudável, se sentir mais ativo, mais prestativo, conseguir fazer todas as suas atividades diárias sem dor, né? Conseguir ter uma resistência cardiorrespiratória para subir uma escada, para carregar sacolas do mercado, tudo isso vai fazer com que a gente melhore essa saúde, essa autoestima, essa pesquisa de o quanto eu me conheço e o quanto eu sei que eu sou saudável ou não, né? Então, nós precisamos muito dessa verificação de essencialidade enquanto nós mesmos, porque eu vejo isso agora, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, uma mobilização e uma união dos profissionais. Antes, nós até comentamos aqui em Caxias, né, que é a minha cidade, né, Caxias do Sul, que antes os proprietários e os profissionais de educação física era assim, se a minha academia está bem, tudo bem, a do vizinho ali não precisa estar bem. Hoje não, hoje a gente tem um grupo aqui de quase 150 academias que se reuniu para que pudéssemos batalhar para essas reaberturas e para que fôssemos vistos, né? E a luta é diária, é mostrar que fazemos o serviço correto, que estamos com as academias funcionando dentro da lei, dentro do que os decretos municipais prevêem para a nossa área, e que a gente pode atuar de uma forma fantástica para auxiliar a não termos mais unidades de UTI utilizadas, né? Então, acho que mais ou menos essa a minha fala de hoje, que eu gostaria de mostrar sobre o Comitê Estadual de Educação Física, e gostaria de deixar também aqui o contato do comitê para que a gente possa trocar figurinhas, para se alguém tiver nos assistindo, que seja do Rio Grande do Sul e queira entrar em algum município que a gente ainda não protocolou um projeto de lei, que entre em contato, e quem não é do Rio Grande do Sul, que precise de um apoio, de um suporte, que a gente possa estar fazendo essa distribuição do que a gente fomentou aqui, para que a gente possa levar para outros municípios, outros estados, outros lugares que queiram a essencialidade da educação física. Obrigado, Carla. Super importante o profissional de educação física estar conectado com as questões políticas da profissão. Não é à toa que a gente vai avançando, porque a gente tem pessoas como você trabalhando por trás das câmeras, né? Não é a educação física no exercício, mas a educação física enquanto profissão, enquanto estrutura, enquanto instituição, e sem isso é muito difícil que a gente consiga evoluir. Então a gente só pode te agradecer pelas suas iniciativas, por todo o seu trabalho aí no Rio Grande do Sul, e que outros estados também mirem vocês para terem como exemplo, assim como Santa Catarina, assim como São Paulo, de maneira unida a gente consegue conquistar mais coisas. E a educação física agora chegou num momento onde a gente não tem alternativa, ou a gente se une, ou a gente quebra, né? Ou a gente é excluído. Então a hora é essa. Obrigado pela palestra e pelas suas ações. Muito obrigada. Carla, realmente fundamental essa atuação política. A gente tem comentado muito na diretoria do CREF que é fundamental a gente ter esse acesso à parte política. E eu acho muito interessante, porque nós estamos aqui com 11 estados assistindo, não só aí o Rio Grande do Sul, como Goiás, mas tem São Paulo, mas tem Goiás, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia, Mato Grosso, Pernambuco, que estão aqui nos assistindo. E a gente comenta,
Eu acho que é importante, talvez, esse projeto de lei que vocês têm colocando como essencial, que a partir do momento que o presidente da República, através do decreto 10.344, colocou como essencial, a gente tem que lutar para que o governo do Estado, talvez a gente tenha essa dificuldade em São Paulo pela área de atrito que tem do governador com o presidente, mas as prefeituras, a gente pode fazer esse trabalho. E aí, então, eu acho que o Rio Grande do Sul ele pode contribuir aí, você mandando esse projeto para São Paulo, a gente encaminha para os outros estados, para todos que estão presentes aí. Nós temos aí mais de 4.000 profissionais de educação física inscritos nesse evento. A gente pode encaminhar para eles e eles atuarem na sua região. São Paulo, a gente tem os delegados, além do conselheiro, tem os delegados. E os delegados, nós temos trabalhado numa coisa que nós fizemos, que é a comemoração do Dia do Profissional de Educação Física, que é 1º de setembro. E aí o CREF, a diretoria falou, nós vamos fazer em todas as cidades que tiver a lei, instituindo a lei do Dia do Profissional de Educação Física. A partir do momento que ele instituir, nós vamos também, junto com a Câmara Municipal, fazer essa homenagem. E nós atingimos, de 16 cidades que nós tínhamos, no ano passado, nós atingimos aí quase 90 cidades do estado de São Paulo que têm instituído o Dia do Profissional de Educação Física. E a outra luta que vai ser agora, com certeza, é de colocar a educação física como essencial. Como você colocou aí o Rio Grande, que o vereador encampou isso daí, a gente tem em todas as cidades procurar fazer isso daí. Outra coisa que foi... Professor Pedro, perdão, eu esqueci um detalhe muito importante, não posso deixar de falar. Opa, Através do presidente Nelson, nós conversamos com o presidente da Comissão de Saúde, o Valdecir, aí de São Paulo, e justo. O comitê já trocou figurinhas com vocês, então, através do Valdecir, para que seja encaminhado para São Paulo os nossos documentos. Eu não podia deixar de falar isso, desculpa. Lógico. Não, porque eu acho que é fundamental isso daí para todos os estados que estão nos assistindo, ele vê essa ação. E o Valdecir, ele teve uma atuação muito grande, porque ele é o presidente da Comissão de Saúde. Então, e o Ademir Testa e o Renan Turini, que são 2 delegados, que tiveram uma atuação forte também na educação física escolar. Porque são áreas de atuações que a gente tem que levar ao comitê de contingência, porque nós somos essenciais. E não é só no achismo, a gente vai provar com ciência, com trabalho, com bem colocado essa situação. E aí São Paulo, como eu comentei em off com você, São Paulo trabalhou diretamente com o comitê de contingência do governo do estado, para tentar trazer, e conseguiu trazer a atividade física do verde para o amarelo. E aqui também não foi uma luta somente do CREF, foi da CAD Brasil, que o Ailton, Gustavo Borges participando diretamente, o Sindicato dos Profissionais de Educação Física, o Sindicato das Academias, o Comitê Paralímpico Brasileiro, que ele está aqui em São Paulo também, então ele juntou, junto com a Secretaria Estadual de Esportes, e a USP também, participando. Então, todo esse trabalho é baseado naquilo que a Organização Mundial da Saúde previa. Eu acho que a gente tem que incrementar e fazer um trabalho. E outra coisa que você falou, nunca a profissão falou tanto da profissão e nunca ela teve tão unida. Porque aqui mesmo em Sorocaba foi criado a APEFES, Associação dos Profissionais de Educação Física de Sorocaba, que aí os concorrentes acabaram se unindo com 180 profissionais e personal trainer, quem teve uma pessoa que comentou e falou assim, mas só academia que vocês estão vendo? Não, esse trabalho foi para academia, para clubes, para escolas de esportes, para estúdio, todo o trabalho foi feito para atividade física, do movimento que a gente está. E essa união é que tem que continuar. Então, eu falo assim, e a Americana também tem um conselheiro de São Paulo, Márcio,
faz parte do DEFIT, que é o Departamento de Fitness, que funciona dentro da associação comercial. Franca também tem uma associação das academias. E essa Constituição, acho que é um formato que tem que todas as cidades se unir para debater essa situação. Pedrinho, deixa eu só complementar uma coisa, cara, desculpa já te cortar um pouquinho antes de você falar. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento. Nós somos mais de 450 mil profissionais de educação física no Brasil, mais de 5 milhões de trabalhadores indiretos relacionados com os negócios de fitness, e eu falo para todos vocês que estão assistindo a gente, para vocês falarem para os seus amigos e para os amigos dos amigos. Temos eleições esse ano. Cheguem no seu candidato, no seu vereador, no seu deputado, no seu prefeito, presidente, e pergunta para ele assim, escuta, a educação física realmente é essencial para você? Se a gente tiver uma outra pandemia, a gente vai estar aberto ou vocês vão fazer gol contra e fechar e deixar a população toda trancada em casa? Então, antes de vocês votarem, não votem em qualquer vereador, não votem em qualquer prefeito, não votem em qualquer governador, não votem em qualquer pessoa. Vai lá no cara saber o que você pensa sobre negócios de atividade física ficarem abertos ou fechados. Nós somos quase 5 milhões de profissionais e a gente muda o resultado de eleição. A gente muda a eleição de um presidente e de um governador. Então, a gente já está vendo aí quais são os governadores que foram contra, que não se embasaram em ciência, que tiveram um posicionamento simplesmente políticos adversos ao governo federal por questões que fogem à questão da saúde. E nós temos, sim, o poder de decidir. Se a gente se juntar, como a Carla tem feito ali, se a gente se juntar, como o Pedrinho falou sobre vários casos aqui, e a gente for lá nesses caras e falar assim, olha, nós queremos saber o que vocês pensam sobre o nosso trabalho, porque se você for que for a favor de fechar a academia, porque você não entende de ciência, eu não voto em você. E 5 milhões de votos muda o futuro do país. Desculpa interromper, Carla, mas eu acho que é essencial a gente aproveitar esse momento. Perfeito, Cris. Eu acho que, como a Carla terminou um pouquinho antes, ainda tem 4 minutos, acaba sendo importante esse debate. Inclusive, o Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo aprovou na última plenária uma portaria onde todos os candidatos, vereador, deputados, que for a favor de defender a educação física, ele vai assinar um protocolo e nós vamos publicar no site. Olha, o Cris Parente assumiu um compromisso de defender a educação física. Ponto. Por quê? Porque se amanhã depois ele ganhar, qualquer profissional, se for um deputado, qualquer profissional do Estado vai saber que aquele deputado assinou um documento com o CREF dizendo que ia apoiar a educação física. E aí nós vamos tornar público isso daí. Nós não vamos fazer campanha política, nós vamos pegar todos os políticos que se comprometerem, porque depois nós vamos cobrar. E aquilo que o Cris falou, se a pessoa não tem ligação, não tem interesse, eu até chegar no vereador e falar assim, qual que é a sua intenção em relação à educação física, se ela é essencial ou não, como que é? Mas aí o que nós estamos? Nós estamos oficializando, então você assina aqui e vai. O Panato também sabe, Pedro, que sempre faz debate com os políticos, o compromisso que ele tem com o esporte, e vai ter que ter um compromisso também com a educação física e o esporte. Falando então um pouquinho do que o Cris falou antes, de que a classe tem que se mobilizar, eu verifico hoje essa grande mudança, que nós estamos sendo vistos, porque estamos querendo ser vistos, né? Antes o profissional de educação física, e quando a gente muitas vezes vai conversar com a parte política, governantes, né? A gente vê muito isso, o profissional de educação física é muito free, né? Ele não se demonstra, ele não se constitui como profissão. E aí, a hora de lutar pela nossa abertura e essencialidade, demonstração do nosso trabalho, verificamos isso. E essa mudança, sim, vai ter que ser levada adiante, principalmente nesse ano e nos outros, né, que a gente vai ter eleições de outros portes, mas que a gente possa, sim, ter essa força política, porque nós dependemos das leis municipais também para que as nossas ações, enquanto CREFs, daí falando quanto CREFs, possam ser mais fortes, possam ser mais protetivas ao profissional de educação física. Então, tudo isso é uma movimentação muito grande que a gente tem que continuar fazendo. Sem dúvida, Carla. Bom, nós ficaríamos aqui mais 2 horas debatendo esse assunto, que é importante. Mas agradecer, viu, Carla, a sua presença, sua disponibilidade. Sabe aí que você tem
filho pequeno e tá, inclusive, fica à vontade que vai nos deixar, nós vamos ter a outra palestra, mas agradecer muito você, e foi bem esclarecedor para todo o país aí que tem, nós estávamos com várias pessoas de outros estados, e aí para eles também se mobilizarem nesse mesmo formato da qual você apresentou. Tá bom, cara? Muito Perfeito. Eu que agradeço pelo convite, agradeço por vocês estarem fazendo essa divulgação enorme do profissional de educação física, desse momento de 30 dias de valorização do profissional, né? Me coloco à disposição. Depois também, professor Pedro, se precisarmos, os contatos do comitê, se vocês precisarem, a gente troca figurinhas com outros estados, enfim, com quem quiser. Daniel, boa palestra, vou te pedir licença e vou agradecer a todos e me despedir, porque tem uma baixinha de 3 anos me esperando. Ok, Carla. E o Nelson manda aqui pelo WhatsApp para que você mande um abraço para você e também para o Edgar. Tá bom? Nosso presidente Edgar, um super querido. Um abração. Tá. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Carla. Obrigado. Pedrinho, deixa eu dar só um recado aqui, que o pessoal me mandou um monte de mensagem de ontem para hoje, perguntando dos cursos e tudo mais. Galera, fica ligado até o final da palestra do Daniel. No final da palestra do Daniel, vocês vão ter boas notícias para quem quer fazer a certificação. Então, assiste o Daniel, vai ser uma palestra incrível. Daniel, já te dou meu boa noite. Obrigado por você ter aceito o nosso convite vai ser uma palestra, eu tenho certeza, uma palestra incrível. Adoro a tua modalidade e não tenho altura para jogar tanto, né? mas também não sou tão baixinho, tenho 1,81, mas hoje eu já não jogaria nem de jeito nenhum. Mas é gigante, né? Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado. Vamos lá. Nosso palestrante é a segunda palestra, Voleibol, a essência da transformação. É Daniel José Polidoro, CREF 8.279, graduado São Paulo, treinador de nível 4 de voleibol de quadra da CBV. Fez esse curso aqui em Sorocaba, né, Daniel? Isso, Sorocaba. No começo do ano. Muito legal. Licenciatura plena em Educação Física, Universidade de Caxias do Sul, e Letras, Unip. Especialização em voleibol na FMU e Gestão de Organizações do Terceiro Setor, na FGV. Técnico de voleibol da categoria Infantil 1, Infanto Juvenil e Adulto, e Escolinha Masculina do Clube Atlético Ipiranga. Coordenador dos núcleos de formação da ADC Bradesco, Osasco, que é a Iniciação Esportiva, Basquetebol e Voleibol. Autor e editor dos livros 30 anos e uma paixão e Tocando as Estrelas. Esse é o nosso palestrante de hoje. Bem-vindo, viu, Daniel? Muito obrigado. E você tem 40 minutos aí para nos passar toda essa sua experiência com o voleibol e o esporte em si aí, né? Muito obrigado, professor Pedro Souza, pelo convite. Obrigado, agradecer ao nosso presidente Nelson Leme, ao professor Realdo Tavares também, e ao professor Cristiano Parente, e parabenizá-los pela excelente iniciativa, que é o que eu concordo plenamente com o que o Cristiano falou. Nós precisamos de promover conhecimento e produzir conhecimento. Essa é a proposta. E parabenizar a todos os profissionais, todos os estudantes de educação física que estão nos acompanhando essa noite. É uma responsabilidade muito grande encerrar a segunda semana de palestras. Eu acompanhei várias palestrantes de altíssimo nível. E, para mim, é uma honra estar aqui falando de uma das coisas que mudou a minha vida, que é o esporte, que é a educação física. Deixa eu só... Quando eu falo para vocês voleibol, a essência das transformações, poderia ser basquete, poderia ser handebol, futebol, ou poderia ser o esporte, poderia ser a educação física, como a essência das transformações. Eu espero, no decorrer da minha apresentação, poder fazer reflexões, poder trazer informações para todos vocês sobre a importância da nossa atuação,
sobre a importância que a gente tem na vida das pessoas. E aí a gente parte do princípio que é a essência, é o que é fundamental. Acreditar que o esporte, que a atividade física são essenciais, são fundamentais na vida das pessoas. Principalmente nesse momento que nós estamos passando, nós ouvimos a professora Carla Preto fazendo uma excelente explanação, e nós temos certeza disso. E transformações são as mudanças, é o que esse momento está trazendo na nossa vida, são os questionamentos que nós estamos sendo obrigados a nos fazer. Então, no final dessa palestra, eu espero que demonstrar que a educação física, que o esporte, que o voleibol são essenciais para as transformações da nossa vida, da vida das pessoas e da nossa sociedade. Antes, eu queria trazer alguns dados que, num momento de tantas incertezas, de tanta insegurança, eu sou um otimista. Eu sou um otimista no sentido que nós temos espaço para atuação. Nós temos que atuar. Eu pesquisei, foi lançado em 2015 pelo Ministério do Esporte, um Diagnóstico Nacional do Esporte. E aí uma das perguntas, praticantes de atividade de esporte e atividade física no Brasil, foram obtidos esses resultados. 25,6% de praticantes de esportes, 28,5% praticantes de atividade física e 45,9% são sedentários. Então, é um público que a gente pode explorar. Esse é um público que a gente tem que conquistar, que a gente tem que tirar da inatividade, que a gente tem o espaço para atuar, para ampliar a nossa área de atuação. É esse número de sedentários que o Brasil tem. E os praticantes de atividade física e os praticantes de esportes, a gente tem que promover e continuar com uma orientação eficiente. Então, no Brasil, se pensarmos que somos 210 milhões de habitantes, se 25,6% pratica esportes, nós temos 53.760 mil praticantes de esportes. Depois eu vou mostrar, 9,7% são praticantes de voleibol. Aqui, essa uma outra pergunta que foi feita, qual o primeiro esporte praticado pelo entrevistado? Daquele total, 50%, claro, futebol, né, gente? 59,8% pratica futebol, e o voleibol aparece em segundo lugar, com 9,7%, que é um público de 5.214.000 pessoas que praticam voleibol. E qual voleibol essas pessoas praticam? Foi perguntado qual o nível da competição que eles participaram em 2013. Aí, as opções eram nenhuma competição, competições oficiais ou competições não oficiais. Nenhuma competição, 89,5%, ou seja, 4.667.000 pessoas apenas praticavam voleibol. Competições oficiais, 5,5%, universo de 286 mil atletas. E competições não oficiais, 5.000 pessoas. 5.000 pessoas, não, desculpa. 260 mil participantes. Eu diria, esses dados são de 2013. Atualmente, eu diria que os participantes de competições não oficiais aumentou muito esse número. Porque o que acontece? É o que estava falando antes da minha apresentação, a presença do Estado, a presença dos políticos, a presença das organizações. Nós temos que deixar de ser aquele modelo top-down, que as coisas venham de cima para baixo. Nós temos que começar a trabalhar de baixo para cima. O que o povo quer, o que as pessoas querem. Nós temos que responder
essa demanda, nós temos que atender essa demanda e oferecer para essas pessoas, esses praticantes, a maioria talvez queira participar de competições. Se não dá para ser competições oficiais, que sejam competições não oficiais. As pessoas estão se organizando. Hoje, aqui no estado de São Paulo, a gente tem dados da categoria Master, que é 30 anos para cima, muitas equipes, muitos campeonatos, campeonatos no estado, campeonatos em outros estados e campeonatos fora do Brasil. Hoje a gente tem a prática esportiva, a prática do voleibol, ela não se limita aos clubes, ela se limita, tem iniciativas profissionais qualificados que montam escolinhas, que montam equipes e participam de competições, organizam competições. Então, esse é um público, colegas, que nós temos que atender. Esse é um público que precisa de profissionais qualificados para que sejam bem orientados. Então, quando a gente vê a pandemia, tudo que está acontecendo, agora aqui em São Paulo, ao menos, nós estamos retomando as atividades. Isso é importante. Nós estamos retomando as atividades. Nós temos um público sedentário e nós temos um público que gosta de praticar voleibol e gosta de jogar, gosta de competir. E aí, que voleibol é esse? É um voleibol para todos. Qual o voleibol que eu acredito? É o voleibol jogado na quadra, o voleibol jogado na areia, o voleibol sentado, que é o voleibol adaptado, no clube, na rua, na escola, em todas as situações. Isso que importa. Importa que as pessoas pratiquem a modalidade. Importa que as pessoas pratiquem o esporte. Importa que nós estejamos lá, nós profissionais devidamente regulamentados, estejamos na orientação dessas atividades. Então, esse é um voleibol. É isso que eu acredito. Que tem que expandir a nossa atuação. Nós temos que atender a população, essa população que é carente de orientação, que é carente da boa orientação. Então, são infinitas possibilidades. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje, além de mostrar essas possibilidades todas de atuação, é a minha experiência de mais de 37 anos no comando de equipes esportivas, dirigindo equipes esportivas. Então, a importância do profissional qualificado. E para falar do voleibol, nada melhor do que a gente ver um rally de voleibol. Eu vou mostrar o rally do voleibol. Rally é mais conhecido como o ponto, a disputa do ponto do voleibol. Ele começa com o saque, quando o atleta golpeia a bola, e termina quando a bola é feito o ponto, a bola vai para o chão, o árbitro apita. Preste atenção nesse rally, é um rally longo, tem trocas de bola, tem algumas situações inusitadas. É o campeonato dos Estados Unidos, final de uma conferência. A quantidade de trocas de bolas, jogo estudado, trabalho de equipe, trabalho coletivo. E aí a curiosidade desse rally é o último ponto do quinto set, ou seja, a partida estava empatada em 2-2, tie break, o ponto final, que para a Universidade de São Francisco poderia levar o empate e para o Kansas seria a vitória. Como nós preparamos a nossa equipe, como a equipe tem que estar preparada para chegar nesse momento, depois de mais de 220 ralis que foram disputados, mais de 220 pontos que foram disputados,
a nossa equipe tem que chegar nesse momento de decisão preparadíssima. E aí vamos caracterizar a partida de voleibol. Eu quero caracterizar o esporte voleibol, né? É uma atividade acíclica, de caráter intermitente, tem alternância entre o trabalho físico, que é a ação com a bola, e os momentos de descanso. Então, o voleibol fica o tempo todo, a gente disputa o rally, tem a pausa, retomamos a disputa, tem a pausa. 63% dos rallies duram até 10 segundos, 17% de 11 a 15 segundos e 20% acima de 16 segundos. Ou seja, qual o sistema energético que eu vou usar, qual a quantidade de saltos, isso tudo a gente tem que levar em conta. Uma disputa de voleibol, a gente tem que ter a visão de uma partida de voleibol, que ela é uma disputa de 3 a 5 sets. Se eu ganhar de 3 sets a 0, ou pode ser 3 sets a 1, o resultado, 3 sets a 2. São mini-jogos, cada set é um mini-jogo. Quando termina o set, zera. O próximo set começa do zero. Vamos repetir as estratégias que deram certo, vamos trabalhar as que não deram certo, e a gente vai disputar novamente. Então, é um jogo extremamente interessante, é um jogo que exige muito dos atletas e da comissão técnica. A duração média de um set é 23 minutos, né? Rallies, esse set aí, o set que eu fiz que a gente faz uma média, tem 46 rallies. A média de cada rally, 10 segundos. As pausas, média 20 segundos, ou seja, teve a disputa do ponto. Até o próximo ponto, vai pegar a bola, enxuga a quadra, espera a autorização do árbitro, saca, começa o rally. Então, é uma média de 20 segundos. O tempo de rally total, numa partida de 23 minutos, ela é de 7 minutos de bola em jogo, 7 minutos, cerca de 8 minutos. E o tempo da pausa é de 15 minutos. Então, eu tenho que preparar minha equipe para isso. Eu, como técnico, eu tenho que preparar minha equipe para isso. Eu tenho que treinar muito próximo do jogo. Eu tenho que ter essas informações. Então, eu tenho que observar para poder planejar meu treinamento, para poder preparar minha equipe. E isso, o jogo tem que ser parecido com o treino, e o treino tem que ser mais próximo da realidade do jogo. Outro dado importante, estimativas de salto. No adulto, a gente faz por set e por posição. Ponteiras e opostas, salto uma média de 28 saltos por set. A central, 37, a levantadora, 66. Se você imagina que a partida deu 5 sets, 330 saltos a levantadora dá durante a partida. Então, a gente tem que levar em consideração, essa é a minha base do adulto, mas eu, da minha equipe infantil da temporada passada, esse foi o levantamento que eu fiz. A média de saltos por set, da ponteira oposta, 37, das centrais, 33, da levantadora, 42, e o total da partida. Com esses dados em mãos, eu vou conseguir planificar o meu treino, vou conseguir quantificar o quanto ela tem que saltar, preparar minha equipe para a disputa, para estar em condições. Aí, como o professor Pedro citou, esse ano participei do curso nível 4 da Confederação Brasileira de Voleibol, e o trabalho de conclusão, tínhamos que produzir um artigo científico. Esse artigo está disponível no site da CBV, e o meu grupo, nós procuramos referenciais de eficácia do complexo 2. O complexo 2 é saque, bloqueio e defesa. E das equipes participantes da Superliga Masculina e Feminina, por intermédio da análise dos pontos. Nós analisamos 64 jogos masculinos, 236 sets. No feminino, nós analisamos 66 jogos, 247 sets. E nós chegamos a uma média por set
nós chegamos à seguinte conclusão: num set, numa partida, as equipes pontuam, fazem mais de 50% dos pontos em ataque e contra-ataque, tanto o feminino, masculino, como o feminino. Ou seja, ataque é um fundamento que pontua, é um fundamento que os atletas mais gostam de treinar e é um fundamento que nos dá muito ponto. Depois, outro fundamento que pontua saque, 5% no masculino, 6,31% no feminino. Bloqueio, 9,33% por set no masculino e 12,02% no feminino. E, espantosamente, o que nos chama a atenção, a quantidade de pontos que eu faço por intermédio de erros do adversário. Se a gente observar, 32% de pontos que a minha equipe faz vem dos erros do adversário. E no feminino cai um pouquinho para 26,47%. Acessem esse estudo, ele é muito interessante, ele tem várias comparações, aqui eu trouxe só uma amostra, mas ele tem a comparação dos jogos entre equipes masculinas vencedoras e perdedoras, femininas perdedoras e vencedoras, equipes que venceram por 3-0, 3-1, 3-2, tanto masculino como feminino, equipes ranqueadas em 1º a 4º lugar na classificação, 5º a 8º, 9º a 12º lugar. Então, é um estudo bem interessante, claro, é um estudo preliminar, que sugere mais investigações, mas todas as combinações que nós fizemos mostraram isso. Em todas, os percentuais de ponto de ataque passam de 50% a 55%. Nenhuma situação é menor que 50% ponto de ataque. Então, isso é só para ilustrar um pouquinho do nosso trabalho no comando de equipes, que envolve pesquisa, envolve estudo. Mas o principal que eu quero pontuar com vocês é a atuação numa partida de voleibol. Quais as possibilidades que a gente tem para atuar numa partida de voleibol? Eu posso ser o técnico, eu posso ser o assistente técnico, o preparador físico, o fisioterapeuta, o analista de desempenho, que é o estatístico, posso ser o psicólogo, posso ser o dirigente, ou posso ser o atleta. Essa é a realidade das grandes equipes, que são poucas no Brasil. A nossa realidade é ter somente o técnico e o atleta. É essa relação que tem que ser estabelecida. Então, eu não tenho tudo isso, mas eu posso me apropriar das informações desses especialistas e usar para o meu trabalho. Não é impeditivo. Eu não tenho psicólogo, eu não tenho analista de desempenho, eu não tenho... Faça uma análise, pesquise, vai fazendo os teus instrumentos, não precisa comprar um programa de estatística, importar um programa, crie com seus atletas. Então, o que eu quero explorar com vocês é essa relação técnica e atleta, que é a realidade da maioria dos profissionais da área da educação física, da maioria dos profissionais da área do esporte. Sou eu e as atletas. No clube que eu trabalho, no Clube Atlético Ipiranga, sou eu, técnico, e as atletas, fazendo todo esse papel. Ainda bem eu tenho um diretor de voleibol que nos ajuda, mas o restante a gente vai fazendo sozinho e faz com qualidade. E aí, nessa dobradinha do técnico e do atleta, a gente precisa do atleta para compor a nossa equipe. Mas a gente quer atleta, a gente não quer jogador, né? Eu pergunto para as atletas qual a diferença do jogador, qual a diferença para o atleta. O jogador, elas dizem que o jogador não tem comprometimento, vai quando quer, faz para diversão, faz sem comprometimento. Já o atleta tem horário, tem comprometimento, tem aderência, tem engajamento, tem objetivos, tem metas, quer atingir
objetivos traçados pela equipe. E aí, normalmente a gente começa a temporada com um grupo, e o nosso objetivo, para ter um sucesso no trabalho, a gente precisa transformar esse grupo numa equipe, né? Senão a gente fica... Às vezes, grupos têm sucesso, mas geralmente as equipes têm mais sucesso do que o grupo. E grupo a gente considera como uma coleção de pessoas que trabalham na mesma área ou foram reunidas para desempenhar uma tarefa. E a equipe é formada por pessoas com habilidades complementares, que confiam umas nas outras, estão comprometidas com propósito e metas comuns para atingir um alto desempenho. E o grande segredo é o trabalho em equipe. O voleibol é considerada uma das modalidades mais coletivas, que um mais depende do outro. Eu não posso pegar a bola, levantar para mim mesmo e atacar. Eu preciso do meu companheiro, eu preciso trocar as funções com o meu companheiro, trocar a bola. E isso, o trabalho coletivo no voleibol é preponderante. Por isso que chama atenção. No vídeo que a gente assistiu, foram 2 equipes taticamente bem organizadas, com trabalhos coletivos bem feitos. É visível, por isso que a bola ficou 47 segundos no ar, por isso que teve 14 trocas de bola, por isso que o jogo foi para o tie-break, foi até a disputa final. E aí, trabalhar em equipe é o grande segredo. Trabalhar em equipe na nossa área, ou em qualquer área, e ainda mais no momento que a gente vive, quem não souber trabalhar em equipe não sobrevive no mundo atual. Qual é o segredo de trabalhar em equipe? É pegar essa bola oval no início da temporada e transformar ela numa bola redonda e que resulte em resultado. Que eu venha aqui e entregue um resultado que foi planejado. Para trabalhar em equipe, eu vou citar alguns itens, pelo tempo não dá para discorrer sobre cada um, mas é preciso trabalhar em equipe, eu preciso de comando. Esse comando é meu, esse comando é do técnico. Eu preciso ter planejamento, esse planejamento é da comissão técnica. Eu preciso ter seleção, selecionar os profissionais, selecionar os atletas que vão trabalhar comigo. Eu preciso ter registro. Eu preciso registrar o que eu faço, fazer avaliações constantes e periódicas. Depois eu preciso publicar. Não guarde para você, troque com o outro. Eu preciso ter avaliação, avaliar o meu trabalho. E preciso que os atletas também avaliem o meu trabalho. Eu preciso ter disciplina, comprometimento, disciplina tática. Eu preciso de tomadas de decisões. Importantíssimo. O voleibol, você toma decisão a todo momento. Uma média de 1 segundo a 1,5 segundos é o tempo que você tem para tomar uma decisão. Eu preciso treinar, estar preparado para isso. Eu preciso ter estratégias bem definidas, porque eu vou fazer. Eu preciso ter focar daqui, saber que eu quero chegar aqui, levantar a taça, ser campeão, ser primeiro lugar. Eu preciso ter comunicação. Preciso conversar com as pessoas, preciso conversar com a minha atleta, com o meu atleta, preciso saber o que ele está sentindo e quais os objetivos dele. Eu preciso ter criatividade. Se você não tem criatividade, você não sobrevive em área nenhuma. Eu preciso ter motivação, preciso motivar. Qual a motivação que eu tenho agora? Eu retorno ao treinamento semana que vem. Qual a motivação da menina ir para o clube, espaços delimitados, trabalho individualizado, cada uma com a sua bola, atividades em torno de 50 minutos. Qual a motivação dela sair da casa dela e ir lá? Então, eu preciso motivá-la. Eu preciso ter resultados. Se eu não tiver resultados, eu fico insatisfeito, ela fica insatisfeita. Eu preciso ter comprometimento. Eu preciso de uma equipe comprometida. E, mais que tudo, preciso engajamento. É preciso engajamento.
em todas as atividades, no voleibol, na quadra e fora da quadra. Então, trabalhar em equipe é o grande segredo, que nós, comandantes, nós temos que dominar o trabalho em equipe, pegar grupos e pegar jogadores, transformar em atletas, pegar grupos e transformar em equipes. E aí, qual é o seu papel na equipe? Nós temos que nos perguntar, elas têm que se perguntar, qual o papel delas na equipe? E qual o seu papel? Isso eu pergunto para você. Qual o seu papel na sua vida? Qual o seu papel na vida dos outros? Qual o seu papel na sociedade? Nós estamos agora vivendo um momento atípico, estamos lutando pela valorização da nossa profissão. A gente precisa ter um papel, precisa mostrar o nosso papel relevante para a sociedade. A gente precisa mostrar o nosso papel relevante para o mundo, porque qual é o nosso papel no mundo? Então, são esses questionamentos que nós temos que fazer. Além de avaliar, além de planejar, nós temos que preparar, nós temos que ter um papel importante na sociedade, fazer a diferença na sociedade. E aí eu lhes pergunto, qual é o nosso trabalho? Afinal, qual é o nosso trabalho? O que a educação física faz? O que o esporte faz? É ser agente de transformação na nossa vida e na vida de outras pessoas. Esse é o nosso trabalho, transformar. Nós temos que ajudar a transformar as ilusões em sonhos, direcionar, e sonhos em metas, que daí virão os resultados. Eu trago aqui como ilustração essa minha primeira equipe de voleibol há mais de 30 anos, lá no Rio Grande do Sul. São meninas dessa faixa etária de 15 e 16 anos. Quando eu completei 30 anos de carreira, eu fiz uma pergunta para elas. Opa, não é aqui. O que é isso? É um grupo ou equipe? Quando chegou, era um grupo ou uma equipe? Era um potencial, talento, fracasso ou sucesso? Por que eu pergunto isso? Grupo ou equipe, já falamos. Potencial ou talento? Não importa, potencial, talento, dom, habilidade. Nós temos que enxergar todo ser humano como um potencial, um ser humano em potencial para desenvolver, para se desenvolver em alguma área. Se ele nos procura, é porque ele quer ajuda. Ele quer ajuda porque sabe que nós temos a capacidade de transformar a vida dele. Então, ele vem nos procurar pedindo ajuda. Então, não devemos ser preconceituosos. Essa não tem talento, aquele não tem potencial, aquele... Todos têm potencial. Para alguma coisa tem potencial. Talvez alguns vão desenvolver mais que outros, mas a gente tem que respeitar as individualidades. A gente tem que ouvir as pessoas. Fracasso, sucesso. Após 30 anos, esse grupo foi um fracasso ou sucesso? Eu não vou falar dos resultados que elas tiveram na época, que foram satisfatórios, mas após 30 anos, como é que eu sei desse trabalho? Simples. Quando eu comemorei 30 anos de carreira, eu fiz uma pergunta para elas, perguntei, o que o esporte contribuiu na sua vida? Escreva, me mande um depoimento. Desse depoimento, eu colhi mais de 130 depoimentos e foi lançado um livro chamado 30 anos e uma paixão. O que é essa paixão? Paixão é o voleibol, paixão é o esporte, paixão é a educação física, que é comum a todos nós. E aí, o logo, a capa, foi uma das minhas atletas que fez. Eu disse, faça o que quiser, a capa. Ela fez representando a base sólida dos ensinamentos que ela teve, a explicação do logo, segundo ela, uma base sólida dos ensinamentos que ela teve. As 3 colunas representam cada uma década de trabalho. Esse desenho aqui é uma mola propulsora.
o que motivou todas elas a seguirem, a lutar pelos seus objetivos e seus ideais. Aqui representa a bola que nos uniu. E cada estrela em torno da bola é cada pessoa que foi tocada pelo esporte. Então, olha a visão poética de uma atleta que conseguiu colocar num logo, que é o logo que eu utilizo no meu instituto. E aí, no lançamento do livro, estavam todas lá do primeiro grupo, com seus livros, com seus depoimentos, com as suas fotos, com a sua história. Depois de 30 anos, não tem dúvida, isso é um sucesso. Isso é um trabalho de sucesso. Você medir pela linha... Nos anos de competição, ganhamos vários campeonatos, mas você poder medir isso após 30 anos, numa linha do tempo, passados 30 anos, reencontrar as pessoas e todas concordarem que o esporte mudou a vida delas, isso é gratificante. Esse grupo é um grupo de 2010, também campeão. 10 anos depois, a maioria delas contribuiu no livro também. Equipe, potenciais, alguns se desenvolveram talento no voleibol, outros talentos em outras áreas. Então, são meninas valorosas. O que eu quero fazer com vocês? O que eu quero passar para vocês? A criança tem um sonho. A criança, ela tem um desejo. Não importa qual seja. Não importa o que ela pensa. Nós temos que respeitar. Porque daqui, talvez, do sonho dela, ela pode chegar ao sucesso. Pode chegar numa equipe de ponta, pode chegar na seleção brasileira. Mas também ela pode ter outros caminhos, ela pode fazer outras escolhas e não ser uma atleta de alto rendimento, mas ela pode fazer outras escolhas. O mais importante de tudo é que a gente não se preocupe com a estrada, mas sim a gente se preocupe com o caminhar, que um caminhar calmo, sereno e bem orientado por nós, profissionais da educação física. Isso que é o mais importante. E, antes de encerrar, eu quero trazer uma frase que eu gosto muito do educador francês, do Henri Vallon. E eu acho que vem muito a calhar nesse momento que a gente está. As pessoas estão trancadas em casa, foram privadas do seu direito de ir e vir. As pessoas precisam melhorar a sua autoestima. E trabalhar a autoestima significa fazer com que o aluno aprenda. Ele perceba que aprendeu, sinta orgulho de ter aprendido. E, a partir daí, sinta-se capaz de aprender mais. Então, é essa mensagem que eu queria trazer para vocês. Esse trabalho que eu desenvolvo há mais de 37 anos. Eu não sei como é que eu estou de tempo. Estamos no finalzinho, professor. Pode concluir. Tá bom. Eu só quero concluir... Pode concluir. Perfeito. Obrigado, professor. Eu só quero passar para todos vocês, nesse momento de pandemia, esse momento que já está passando, esse momento que a gente vai retornar para as atividades, que a gente vai retornar, que a gente faça o nosso melhor. Eu só quero passar para vocês uma mensagem de que a paixão pelo esporte mudou a minha vida e a de muita gente que eu conheço. Eu ganhei muitas medalhas e muitos amigos. Ensinei muito e aprendi muito mais. Aprendi que trabalhamos com pessoas que têm sonhos e com os sonhos dos outros não se brinca. Descobri que, às vezes, o que precisamos ouvir e falar é um simples "eu acredito em você". Percebi que as medalhas enferrujam, os títulos são superados, mas ficam as amizades e a satisfação com as conquistas. Pois não importa se o mundo está barulhento, se tem muitas escolhas, se temos muitos obstáculos pela frente ou se estamos num nó.
O importante é superar as barreiras, lidar com as limitações, focar nos objetivos e correr. Melhor fazer uma pose, contar com o ombro amigo, com alguém que explique e aponte o caminho. Porque a experiência nos ensina que juntos nós somos fortes, amigos, trabalhadores, alegres, desafiadores e companheiros, e podemos tocar as estrelas. Afinal, a vida é feita de momentos como esses, que apesar de tudo estamos juntos, e de pessoas especiais como vocês, que estão dando atenção para um evento maravilhoso, organizado pelo CREF. E é isso que eu queria deixar. Queria deixar meu agradecimento, meu contato. Quem quiser material, quem quiser informações, fique à vontade. Estou disponível para ajudá-los no que for possível. Show de bola, Daniel. Te agradeço. Muito obrigado pela tua palestra, muito inspiradora. Tua paixão pelo vôlei fica evidente na tua fala. Os olhos brilham quando fala. E isso é muito bacana da gente ver na educação física. Os profissionais que abraçam a profissão de um jeito incrível, como em muitas outras profissões a gente não vê, né? A gente vê muitos profissionais de outras áreas encarando o trabalho de um jeito muito diferente do que a gente na educação física encara, né? A gente se apaixona realmente pela profissão, né? Sim. E a gente não ganha bem e a gente continua apaixonado, né? Então é amor mesmo, né? E então é amor mesmo, né? Isso é amor de verdade, né? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Isso. Obrigado, Daniel. E aí nós vamos para o sorteio, né? E o Daniel também vai sortear, vai dar um... Esse livro é o Tocando as Estrelas? É o Tocando as Estrelas. É um livreto ilustrado, tem uma mensagem de motivação. Perfeito. Aí nós vamos sortear aqui 4 ou 5 livros e vai também mais um livro do voleibol de hoje, vai receber junto com esses sorteios também, certo? Só uma coisa que eu queria comentar aqui, eu acho que é importante. O Luiz Eduardo estava com a preocupação, que ele falou, mas recebi o link, aqui é o mesmo link da primeira palestra. Na hora que você abre o link, eu pus para o Luiz Eduardo, e para que as pessoas que não sabem, na onde está escrita a primeira palestra, você clica ali no link, vai aparecer a primeira e a segunda. Você vai colocar aí participantes da segunda palestra, porque além do chat que a gente tem essa ficha aí confirmando como lista de presença. Um outro detalhe que eu acho que é importante a gente esclarecer, a Stefane Alves, acho que ela é de Santa Catarina, se eu não me engano, ela é de Santa Catarina, que ela colocou, que ela colocou que, assim, estava tendo, assim, uma preocupação muito grande, que ele falou, inclusive, que o CREF 3, ela pediu para o governo a essencialidade. Ela colocou assim, engraçado como a preocupação talvez é com a população que paga. A gente comenta, porque assim, a grande preocupação de trabalhar com o comitê de contingência é que para liberar a atividade física, não é para liberar a academia, o estúdio. Aí envolve academia, envolve estúdio, envolve escolas de esportes. Hoje mesmo nós recebemos um link que o prefeito de Santos, ele liberou as atividades na praia. Quer dizer, essa atividade na praia, aí não é o povo, não é a pessoa que paga. Na praia é para todo mundo. E a atividade física, a gente sabe que nós temos no Brasil, 50% da população faz alguma atividade. Isso daí já faz alguma atividade. Mas atividade física orientada por um profissional, numa academia, com um personal, nós somos 5% só. Então, nós estamos trabalhando ainda para, não só esses 45%, mas também esse grupo. E um outro comentário também, que eu acho que é importante, quem leu no chat, ela falou que os CREF deveriam contribuir com as academias, não cobrando a anuidade. Isso é um tributo, é por lei. Aí seria renúncia financeira, que isso daí é igual um tributo, como o IPTU, como o IPVA, esse tributo. Então, não tem como, mas
os CREFs, o CONFEF, nós dos CREFs estamos muito preocupados, sabendo da dificuldade dos profissionais de educação física. A gente tem trabalhado, e a grande missão do presidente Nelson é trabalhar com que possa ajustar essa situação. Porque, além de ser um tributo, existe também o Tribunal de Contas da União, que ela não permite que faça desconto além de 10%. E, mesmo assim, o CREF São Paulo tem a resolução 123, que dá um desconto para a pessoa física de 35%, podendo pagar até dezembro. E a gente sabe que tem muita gente que não tem recurso nem para pagar isso daí, pela dificuldade, perder o emprego, toda essa questão. Então, essa preocupação também, a gente tem, todos os CREFs estão com essa preocupação. E tentar minimizar, porque sabe que o ano que vem, que o outro ano, as dificuldades continuarão. E essa luta, ela é uma luta política, para mexer na legislação, para que possa ter essa flexibilização de poder atender o profissional da pessoa física e também da pessoa jurídica. Beleza? Pedrinho, eu acho super importante a gente falar sobre isso que você falou. As pessoas precisam entender um pouquinho como o sistema funciona. Não é uma decisão. O CREF não é uma empresa que decide se cobrar ou não cobrar. Existem leis e essas leis precisam ser cumpridas. O CREF é um órgão público. Então, não existe a decisão de a gente resolveu que não vai cobrar. Não é assim. As leis de todos os conselhos, de todas as profissões, obrigam os conselhos a cobrarem as taxas com um valor máximo que pode dar de desconto. Isso está na lei. Não é uma questão da gente decidir ou não. Então, às vezes as pessoas não têm essa noção, elas acreditam que é uma instituição privada ou é uma instituição que tem essa autonomia, e elas precisam entender isso. Olha, não é uma decisão do CREF não cobrar, ele não pode fazer isso. É uma lei que vai lá e cobra. E isso tudo é auditado, né? Então as pessoas também precisam saber que tudo que é comprado no CREF, um pacote de bolacha, é auditado, está lá no Diário Oficial, tudo é medido ali dentro. Então, a gente ouve muita coisa rodar na internet, alguém falou e o outro fala, é que nem a história da pandemia. Algum imbecil resolveu falar que todo mundo tinha que ficar em casa, e todo mundo resolveu ficar em casa. E aí a mesma coisa acontece com isso. Algum imbecil fala que o CREF faz aquilo, e alguém sai falando sem nem saber o que é. Então vocês estão passando aqui por um super evento bacana, que é uma parceria da WTTC com o CREF, e que alguém fala assim, o CREF não faz nada. Olha o CREF aqui, um mês inteiro, com toda a estrutura, a gente ajudando e oferecendo um monte de coisa de graça. E não é só isso, é o ciclo do conhecimento o ano inteiro, é o suporte para os profissionais, é toda a estrutura que precisa ter para fazer a fiscalização, ter o documento. Isso é a lógica da história toda. E um outro ponto importante é a história do público e privado, né? Algumas pessoas falam assim, não, a academia é privada. Então, não, entendam uma coisa, uma parte do Brasil ele é capaz de pagar por instituições privadas e outra parte não só é capaz de utilizar instituições públicas que têm conteúdos ou produtos ou serviços gratuitos. Se a parte que paga por serviços ela não paga mais e ela resolve utilizar o público, a gente quebra o país. Então, é tão importante o público quanto o privado. Essa ideia de que os empresários e as empresas são exploradores de pobres é uma ideia que governos que não têm interesse que você aprenda como as coisas são, colocam na cabeça das pessoas para que todo mundo fique ali no nível baixo. Se as empresas do Brasil fecham, não tem dinheiro para pagar o funcionalismo público, porque o funcionalismo público funciona com os impostos das empresas privadas. Então, se você não entendeu que um país que tem um monte de empresas privadas funcionando sobra muito mais dinheiro para o poder público, você está com um problema sério de entender a lógica do governo. O governo só funciona porque um monte de empresa privada gera emprego para um monte de pessoas e com isso se paga um monte de imposto e com isso sobra dinheiro para instituições públicas. Então, o público e o privado, eles têm a mesma importância num cenário de um país como o nosso. Em qualquer país do mundo isso existe, e nos países mais inteligentes, inclusive, do que os nossos, é muito mais privado do que público. É muito menos nas costas do Estado do que aqui no Brasil. O Brasil joga tudo para as costas dos Estados e esquece que o dinheiro que mantém o Estado vem do privado. Então, se você incentiva as empresas a trabalharem, a produzirem, a surgirem academias, clubes, centros, se o esporte é menos dependente do governo, se o esporte é mais autônomo, se o esporte é mais profissional, se o esporte gera um produto que ele mesmo fatura e gera lucro, como os Estados Unidos faz, a gente não fica com o esporte capengando para lá e para cá, tendo que fazer esse tremendo trabalho de herói que nem o professor Daniel faz aqui, na raça, suando todo dia, ganhando pouco. A gente tem que pensar de maneira mais profissional e mais inteligente. A gente tem que olhar para os modelos que funcionam no mundo e a gente tem que copiar esses caras.
olhar para modelos que são absolutamente falidos, como a Venezuela, não servem para a gente. Com todo respeito ao pessoal da Venezuela, que tenho muitos amigos de lá e tenho uma vontade enorme de poder ajudar eles lá. E eu viajo o mundo inteiro dando curso para os países da África, para todos os lugares, para instituições públicas e privadas, porque a gente sabe que se a população entender como funciona um Estado, a gente vai ter tudo funcionando de maneira mais inteligente. Então, a gente precisa entender que um país inteligente, uma educação física inteligente, pessoas, profissionais inteligentes, eles não são pendurados no Estado. Quanto menos pendurado no Estado a gente for, menos político corrupto a gente tem para pagar. Mais a gente é autônomo, independente, mais a gente se governa, mais a gente gera lucro, mais a gente cria oportunidades, mais a gente fica mais inteligente e melhor. Então, o público e o privado são super importantes. A gente tem que ajudar as instituições públicas. Para ajudar a instituição pública, tem que ter as privadas pagando os impostos para elas. Se o governo é inteligente, ele facilita a entrada das empresas privadas. Ele facilita você abrir seu estúdio, ele facilita você abrir sua academia, ele facilita você ser, inclusive, um profissional autônomo, pagando um pouco menos de imposto, que é uma briga que a gente tem aqui nesse país, que você vai ser um autônomo, ou seja, se você não tem condição de montar um negócio, os caras te cobram mais imposto. Só um país imbecil que nem o nosso, que cobra um monte de taxas e impostos que são absolutamente caros, que ficam pensando que, olha, quanto mais pendurado no Estado a gente tiver, vai ser melhor. Então a gente tem que sair desse pensamento tosco, pequeno, né, e a gente tem que ir para um pensamento maior, a gente tem que ir para um pensamento que seja global, que a gente comece, que nós, povo, que nós que saímos de baixo, que nós que criamos, nós comandemos o país. Esses caras estão aí para fazer o que a gente quer, não é para a gente fazer o que eles querem. Não é para a gente ficar dependendo de, olha, uma miséria de uma bolsa de R$200. Que absurdo é isso, o governo tem que pagar R$200 para a família sobreviver, e alguém acha que isso é um grande benefício. É um prejuízo a gente viver desse jeito. O governo tem que dar escola para essas pessoas ganharem R$2.000, não R$200. Né? Então a gente tem que sair desse pensamento tosco, porco, pequeno que a gente tem num país como o nosso, e começar a pensar agora, olha, é o seguinte, o país é nosso, a gente faz o que a gente quer, não tem vermelho ou verde, Bolsonaro ou Lula, tem brasileiros, e os brasileiros precisam se ajudar, né? E a gente vai se ajudar quando a gente parar de pensar que nem idiotas querendo defender bandeiras de um lado e do outro. Então chega dessa história, educação física, chega disso, vamos dar um passo para frente, vamos pensar de maneira profissional. O esporte também tem que ser desenvolvido de maneira profissional. A gente tem que criar estrutura, a gente tem que atrair público, a gente tem que vender ingresso, a gente tem que vender direito de imagem, de televisão e tudo mais. E com isso, a gente vai botar 2.000 caras nas Olimpíadas trazendo 200 medalhas. Do jeito que a gente faz, na raça, precisando de bolsa esmola do governo, de bolsa atleta, de patrocínio que só aparece um ano das Olimpíadas que vai aparecer na televisão. Desse jeito, a gente nunca vai conseguir. A gente vai para as Olimpíadas para trazer 3, 4 medalhas. Um país continental que nem o Brasil, é o único dos países continentais que traz meia dúzia de medalhas. Por quê? Porque a gente pensa tudo dependendo da droga do governo. Tudo o governo não ajuda, o governo não dá, o governo não vai te dar, cara. O governo tem que dar dinheiro para as pessoas comerem, tem que dar remédio para o hospital. Agora, dar dinheiro para a gente, vai ir lá treinar para a Olimpíada. Não tem que dar, não tem que dar. Ele tem que dar incentivo. Ele tem que deixar as empresas trabalharem, as empresas terem vontade de pagar o atleta, porque isso dá dinheiro, isso dá lucro. O governo não carca imposto para a gente. Então, assim a gente vai ter um esporte profissional, uma educação física profissional. Desculpa, professor Daniel e Pedrinho, mas quando vem esses temas para mim, esses temas de pensamento pequeno da educação física, a gente tem que mostrar para a sociedade o que a gente tem que fazer. Porque não adianta ficar choramingando para lá e para cá. Assina embaixo. Beleza, vamos lá para o sorteio, Cris. Bora, sorteio. Seu som caiu, Pedrinho. Você está sem microfone. Agora sim. Livro literário do CREF, Primeiros Socorros, mais o livro de voleibol do professor Daniel, Tocando as Estrelas. Bora, girando aqui no chat do YouTube, tô girando, parei. Andréa, só tá Andréa ali no chat, Pedrinho. Andréa, que comentou às 22h44, hashtag ViveF. Andréa, manda e-mail para esse daí mesmo, ó, que tá aí na tela, e manda e-mail para vivef@crefsp.gov.br. Ganhou o livro do professor Daniel e mais um outro livro que o Pedrinho falou ali, que é o Primeiro Socorros. Obrigado, professor Daniel. Coleção da Saúde, 4 livros da Comissão de Saúde do CREF. Vamos lá. Hashtag ViveF lá no chat. Bora. Aline Santos. E-mail lá para o ViveF, Aline. Aline Santos.
É o livro da coleção literária Estratégia de Recuperação e Controle de Carga de Treinamento e um livro de Olimpismo no Brasil. Esse do Olimpismo faz sucesso. E mais o vôlei. Esse vai ganhar 3 agora. 3, pô, esse é sortudo. Também domingão à noite merece, vai? Merece. Diná Duarte de Carvalho Sabino. Diná Duarte de Carvalho Sabino. Isso. E tem mais dois livros, o de voleibol e orientações para avaliação e prescrição de exercício físico direcionado à saúde. Vai um para cada um ou os dois juntos? Não, esse mais o do vôlei junto. Esses dois juntos. Isso. Rodando. Fabiane Iara. Fabiane com Y no final, Iara. Fabiane Iara. É só. Já foi do professor Daniel também, né? Todos vão receber um livro dos 4, vão receber um livro do professor Daniel junto. Tá, então vamos lá que agora eu vou fazer o seguinte, além de eu sortear um canal para vocês que estão assistindo aqui a gente, uma assinatura do canal InMotion, para quem não sabe, o canal que tem um monte de dicas e programas, 60 programas por mês para você que quer ser personal bacana. A gente tem um monte de gente mandou mensagem perguntando como é que fazia para participar, para ser um treinador certificado. Galera, é o seguinte, no site da WTTC, clicando em cursos e loja, tem lá certificação internacional em personal training. São 4 módulos ali dentro dessa certificação. Quando você faz cada um dos módulos, a partir do primeiro módulo que você já fez, você já passa a acessar todo o conteúdo da WTTC, você já passa a ser um treinador que tem o selo WTTC. O que a gente vai fazer? Primeiro, todo mundo que se inscrever em um dos módulos, os módulos estão online, eles são sempre presenciais, mas eles estão online agora. Quem se inscrever, dos que se inscreverem, aí você vai lá, se inscreve para fazer a certificação, um dos 4 módulos, qualquer um dos 4. Se você se inscreveu, a gente vai sortear para quem se inscreveu, vai ganhar um outro módulo de graça, tá bom? Mas a gente vai sortear isso aí amanhã no Esquenta do VVF, 8h30, no meu Instagram, no @CrisParente. Então, se você se inscreveu hoje, até amanhã, antes do VVF, você se inscreve no módulo, para quem se inscreveu, vai ganhar mais um dos módulos. São 4, você já vai ter 2 no seu currículo. Então, entra lá, wttc.com.br, cursos e loja, WTTC. Escolhe um dos módulos, se inscreve, você vai fazer, são conteúdos bacanas, é o conteúdo que estava dando certificação em 17 países. É os mesmos conteúdos que eu dou na Europa, nos Estados Unidos, na América Central, na América do Sul, na África. São 17 países que fazem essa certificação. É um selo de qualidade internacional no seu currículo. E agora eu vou sortear um canal, uma assinatura do InMotion Premium, rodando lá, #VVF. Para quem não tem, para quem se inscreveu na certificação vai ganhar um módulo, mas tem que se inscrever até amanhã antes da live, tá bom? Você vai lá, faz um, você pode ganhar outro. Eu vou sortear durante a live. Parei aqui, vamos ver. Opa. Geusa Almeida, você ganhou uma assinatura do canal InMotion, tá? Quem ficou com alguma dúvida sobre a certificação, me manda um direct no @CrisParente. Geusa, você também me manda um direct no @CrisParente, que eu vou te ensinar como é que faz para acessar o canal. E quem tiver dúvida sobre a certificação, também pode mandar lá. Aproveita, você vai ganhar um dos módulos de graça. O módulo está online, ele já está com mais de 50% de desconto, você ainda vai fazer um e vai ganhar outro, vai sair de graça para você. Então entra lá. E quem não ganhou, não se preocupa, você já está dentro da WTTC. Uma certificação com 17 mil personal trainers em 17 países, 4 continentes. A única certificação do mundo que está em 4 continentes. Então coloca um selo de qualidade no seu currículo. Professor Daniel, boa noite, obrigado pelo seu trabalho, pela sua palestra inspiradora. E Pedrinho, como sempre, já tá craque, né, Pedrinho? Pedrinho, isso vai virar um programa, acho que a gente vai montar um canal de verdade. Vai botar na televisão esse cara. Verdade, fazer depois desses 30 dias aí, nós vamos ficar especialista. Vamos apresentar o Jornal Nacional e ver se a gente fala umas coisas melhor lá, né? Sem dúvida. Valeu, boa noite para vocês. Daniel, muito obrigado aí, meu professor Daniel. Um abraço. Obrigado, Pedro. Hoje mandou um abraço para você. À disposição. Certo? Obrigado, retribua. E amanhã tem mais, né, Cris? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais, 20h30, entra no aquecimento, entra na live, no Cris Parente, e às 21h, mais VVF para você.
Tá ok. Um abraço a todos.